Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui nesse domingo para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é Cumpra a sua jornada. E nós vamos meditar na palavra que está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo do 40 ao 42. E a palavra diz: Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessaram de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Olha que palavra maravilhosa, uma palavra de superação eu vejo aqui, uma palavra de ousadia por parte dos apóstolos. Que desculpa a gente tem dado quando se trata do nosso destino? A gente muitas vezes costuma ficar preso ao nosso passado. Você costuma ficar preso ao seu passado por coisas que você fez no passado, por erros que você cometeu no passado e acha que isso é uma coisa que você tem que carregar com você o resto da sua vida? Você tem medo das coisas que você fez no passado e isso está te impedindo de viver o sobrenatural, de viver as coisas que o Senhor planejou para você? Deus não consulta o nosso passado, os nossos erros, quem a gente era, as coisas que a gente fez. Isso para Deus não determina o nosso futuro e não deveria determinar o seu futuro, porque a palavra do Senhor diz que quando Ele nos chama, todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Deus perdoa o tempo da ignorância, o tempo que a gente não andava debaixo da vontade dele. Então, quando Ele te chama a viver um propósito, tudo aquilo que você era, tudo aquilo que você fez, Ele joga fora, Ele lança no mar do esquecimento. E simplesmente é apagado. Deus fecha os olhos para o que você fez. Para Ele, agora importa quem você é. Ele está te chamando agora. Ele está querendo te direcionar no seu futuro agora. Ele sempre parece nos chamar para fazer um trabalho, para fazer algo muito maior do que a gente mesmo. Você já reparou isso? Você já reparou que Deus, Ele chama a gente para fazer coisas que a gente às vezes se sente incapaz, que a gente pensa que não vai conseguir, que aquilo é muito maior do que a gente, do que a nossa capacidade, do que o que a gente sabe, o que a gente entende? Você já reparou isso? Já reparou que Deus trabalha dessa forma? Você sabe que quando Deus chamou Gideão, Gideão estava no lagar, malhando trigo no lagar, que era uma coisa que era incomum, porque no lagar era onde eles macetavam a uva para fazer o vinho, e eles não misturavam. Então Gideão, era uma época de perseguição e seca, Gideão estava lá no lagar, malhando trigo. Então Gideão estava trabalhando. Quando Deus chamou Gideão, e tinha lá 32 mil soldados, ainda era pouco em vista dos soldados inimigos, mas Deus falou para Gideão assim, manda embora aqueles que estão com medo. E só ali foram 20 e poucos mil soldados. Depois aqueles que se apoiarem sobre a mão para tomar água, você manda embora. Então foi reduzindo, no final ficaram 300 homens. Mas sabe por que ficaram 300? As pessoas falam assim, nossa, mas por que já tinha pouco? Por que será que Deus reduziu para 300? É porque Deus fez tudo isso para que a vitória não fosse atribuída ao homem. Porque as pessoas podiam olhar e falar assim, foi Gideão que venceu com esses 32 mil homens. Eram homens fortes, robustos. Não, a vitória era para ser atribuída a Deus. Era para ser a honra, a glória é para ser dada a Deus. E assim, quando Ele nos chama para nos dar uma missão que aparentemente, que aos nossos olhos nós somos incapazes, é justamente para isso, para mostrar que é por Ele, que é por conta dele que a gente vai conseguir, que é toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Quando a gente vence, quando a gente conquista algo que parece que aos nossos olhos, aos olhos de muitos seria impossível, é justamente essa a intenção de Deus. Ele acredita na gente muito mais do que a gente mesmo. Muito mais, Ele olha muito além dos olhos humanos. Hoje, talvez você esteja nessa posição. As pessoas olham para você e dizem que você não é capaz, você nunca vai conseguir, isso nunca vai dar certo. Tira isso da sua cabeça.
Isso nunca vai dar certo, mas você tem aquele pensamento, aquele sentimento que não sai da sua cabeça, que foi Deus que colocou, por isso que ele fica ali latente no seu coração. E quando as pessoas dizem isso para você, simplesmente é o diabo usando a vida das outras pessoas para te impedir de viver aquilo que Deus tem planejado para sua vida. Então comece a declarar palavras de bênção sobre você e acreditar naquilo que Deus tem colocado no seu coração para que você possa viver grandes coisas e viver o sobrenatural de Deus, porque é isso que Ele quer para sua vida. Então, quando você sabe que está no centro da vontade de Deus, você experimenta coisas, você experimenta um prazer sobrenatural, você experimenta coisas que você nunca vai encontrar em outro lugar. São coisas tão grandiosas, coisas que o mundo jamais poderia te proporcionar. Nunca você vai conseguir encontrar o que Deus te proporciona vivendo fora da vontade dele. Então eu te convido, ouse andar debaixo da vontade de Deus. Ouse fazer isso, ouse viver os planos de Deus para a sua vida, sabe? Mas isso não vem de graça, você precisa entender isso, né? Porque você vai sofrer perseguições, você vai sofrer aflições, você vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas você tem que se lembrar que Jesus de antemão já te avisou sobre isso. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas também Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo por nós, para nós precisamos acreditar nele. Ele tem que ser o nosso foco, o nosso alvo. Aqui diz que os apóstolos, eles foram açoitados. Eles foram levados ao sinédrio e açoitados porque eles pregavam sobre Jesus. Mas qual era o chamado dos apóstolos aqui? O chamado deles era evangelizar. Era evangelizar. E o que eles fizeram depois disso, que eles falaram para ele assim, ó, e ordenaram que não falassem em nome de Jesus e o soltaram. Mas soltaram e em seguida, a palavra de Deus diz que em seguida, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessaram de ensinar, de pregar que Jesus era o Cristo. Então não foram aqueles açoites, muitos teriam, só com as ameaças do sinédrio eles teriam desistido, mas eles não. Era algo maior. Era por algo muito maior. Era sofrer por algo muito maior. Sabe, porque a vitória deles, porque aquilo que eles foram chamados não era deste mundo. Não é deste mundo porque você foi chamado. Não é para viver pelos seus prazeres. Não é por você. Não é por mim que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo. É um propósito muito maior. É um chamado de Deus para a minha vida. É para enfrentar os desafios. É para isso que nós somos chamados. Depois que os apóstolos foram açoitados, eles se regozijaram, porque eles olharam aquilo e falaram assim, gente, nós somos considerados dignos de sofrer por Jesus. Isso para eles foi uma alegria. Eles ficaram muito felizes, porque ele entendeu que Deus considerou que eles eram dignos de passar por tudo isso. De sofrer tudo aquilo pelo nome de Jesus. Então, existe algo hoje que está atrapalhando você a viver o seu destino? Tem algo hoje que está te impedindo de viver aquilo que o Senhor planejou para a sua vida? Neste caso, se houver, você precisa parar, identificar e eliminar tudo isso. Você precisa eliminar, você precisa parar de se impedir de viver os planos de Deus para a sua vida. Deus tem muita coisa para você. Deus tem chamado você todos os dias, aquele desejo latente no seu coração é a voz do Senhor. Os primeiros discípulos simplesmente deixaram suas redes para seguir Jesus. Eles eram pescadores iletrados. Eles deixaram tudo para serem pescadores de homens. A palavra diz que Pedro pregava com tanta ousadia, com tanto conhecimento, que os homens ficavam em volta falando assim, gente, mas esse homem aí não é aquele pescador que não sabia nem falar direito? Mas era o Espírito Santo de Deus que dava ousadia a ele. É o Espírito Santo de Deus que revelava tudo aquilo para ele. Ele falava com inteligência, com quem sabia, com intrepidez. O Espírito Santo é quem deu aquilo para ele. De pescadores a grandes pregadores. Pedro pregava e 5.000 pessoas se convertiam no mesmo dia. Isso era maravilhoso. Pedro, por onde passava, a sua sombra curava. Por que a igreja hoje não vive isso? Por que hoje nós não podemos viver isso? Não cessou. Esses dons não ficaram com os apóstolos.
Jesus disse, se crede em mim, farão coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Então a palavra ainda vive, a promessa ainda vive. Sabe, a vida, se acaso a sua vida hoje ela ficou um pouco mais complicada, ela está difícil, não desista. Se desprenda desses grilhões, solte essas amarras, vença essas limitâncias na sua cabeça que te impede, tape os ouvidos para as pessoas que não te apoiam e comece a olhar para aquelas que estão dispostas a te ajudar. O mundo está arrastando você numa direção que você não devia estar indo. O mundo está te levando numa direção totalmente diferente daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Então dê um basta hoje, dê um basta agora. Viva a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Essas perguntas são muito importantes. Você está na direção que o Senhor planejou para você ou você está vivendo na direção do mundo? Você deixa o mundo me levar? Pare, tire um tempo para refletir sobre isso. Reflita sobre tudo isso, tire um tempo para refletir. Olhe para tudo que está acontecendo à sua volta. Para que você possa viver tudo aquilo e tire fora tudo que tem atrapalhado você de viver os planos de Deus. Nós só chegaremos ao nosso destino se nós renunciarmos àquilo que nos impede de viver o sobrenatural. E o Senhor Jesus te convida hoje, se solte dessas amarras. E eu quero orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor este devocional, consagramos ao Senhor este domingo, te rendemos graça porque a sua misericórdia mais uma vez se renovou sobre nós. Papai, eu venho te pedir em nome de Jesus que todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que se sentem presas, se sentem amarradas, se sentem que não conseguem prosperar na vida, papai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que entre com a providência na vida de cada uma delas. Que o Espírito Santo do Senhor venha mostrar para elas o que está impedindo de viver todos os planos do Senhor. Que caia por terra agora toda amarra, todo atrapalho, toda cegueira, em nome de Jesus. E que os céus se abram sobre a cabeça de cada um, libertando o Senhor, quebrando os grilhões para que elas possam ouvir a voz do Espírito Santo e serem guiadas naquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada uma delas. Eu já te agradeço porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará, grandes transformações, grandes pessoas do Senhor sairão após esse devocional. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada por você ter ficado comigo até agora. Se você gostou desse devocional, já comenta aqui, já deixa aqui o seu comentário se você gostou e se você vai seguir a direção do Espírito Santo. E já compartilha também com aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Me ajude a espalhar a palavra do Senhor, aquelas pessoas que ainda estão sedentas pelo Evangelho. O Senhor Jesus também conta com você. Eu espero você aqui amanhã, às 6 da manhã, para mais um devocional Ele em Primeiro Lugar, tá? Um grande beijo no seu coração e até amanhã.